E aí, pessoal, falando um pouquinho da substituição tributária, não é esse o foco, mas trazendo o contexto da substituição tributária, para o fisco, hoje é a forma mais vantajosa de trazer uma fiscalização e arrecadação. Então, de fato, só da gente pensar sobre o CFLP, a gente já eliminaria que a substituição tributária iria ser extinta, mas um outro critério, de novo, né, falando sobre critérios, a substituição tributária ela é uma forma do fisco fiscalizar e ter arrecadação antecipada mais vantajosa para ele. Ele passa a responsabilidade para um terceiro e que esse terceiro, na primeira etapa, ele já faz a arrecadação de todo o resto. Então, a substituição tributária para o fisco, ela é super vantajosa, tá? Então, além disso, a gente pode voltar um pouquinho ao critério da substituição tributária e a gente conseguir entender esse contexto, tá? E trazendo de novo para vocês, quem mostra a incidência de qualquer tipo de tributo é a CST, tá? Então, a CST, que é representada também lá no PIS/COFINS, e o CFLP, ele não tem esse critério, como a gente comentou aqui. Comenta aqui embaixo para mim, para vocês que estão comigo no ao vivo, vocês que estão vendo a gente aqui no gravado também, se vocês tinham essa ideia do CFLP, né? Ou se vocês já passaram por qualquer tipo de ocasião, por exemplo, de um fornecedor, ou até mesmo do seu cliente, trazendo esse contexto da CFLP. E um ponto importante para quem é aqui do estado de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo ele trouxe uma resposta à consulta. Eu até fiz um post para vocês, depois eu vou pedir para o pessoal me ajudar a colocar para vocês verem, né? O fisco, o que que ele fez? Ele respondeu um critério, uma pergunta de um contribuinte aqui em São Paulo sobre a utilização da carta de correção para alteração do CFLP. E aí, me gerou também esse debate, até por isso que eu fiz esse conteúdo para vocês, porque a carta de correção de fato, ela não pode alterar qualquer tipo de incidência do ICMS, ela não pode alterar, né, nem preço, ela não pode alterar nenhum tipo de incidência sobre a operação, até porque a gente tem documentos fiscais complementares, a gente tem a forma de cancelamento, né, enfim. Só que o fisco, ele trouxe aqui no estado de São Paulo que a carta de correção, ela de fato altera também, se a gente alterar a CFLP, ela vai alterar a natureza de operação e, consequentemente, a incidência do ICMS. E isso fica um pouco incongruente quando a gente fala sobre as definições, né? Então, eu vou deixar aí para vocês, vou pedir para o pessoal, eu fiz um post, depois eu vou até colocar aqui, se o pessoal não conseguir achar, mas foi semana passada, aonde eu quero que vocês, mesmo que você não seja do estado de São Paulo, que você entenda esse critério do estado, para que vocês consigam observar como o fisco amarrou essa utilização da carta de correção. Então, o contribuinte, ele questionou o fisco de utilizar a carta de correção para alterar uma CFLP de 5.405 para 5.102, ou era contrário, era alguma coisa nesse sentido. E que era um CFLP de revenda, ele não estava nem fazendo uma alteração com um CFLP totalmente distinto, né? A gente estava falando de um CFLP de revenda. Só que ele trouxe um entendimento muito interessante que eu acho válido, mesmo que você não atue no estado de São Paulo, vocês entenderem o contexto, entenderem as fundamentações de como o fisco tratou essa operação, tá? Então, se o pessoal não me ajudar aqui para colocar o link, eu vou buscar dentro ainda dessa aula e vou colocar aqui para vocês no chat, tá? Deixa eu ver aqui como que tá as perguntas de vocês, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu exibir aqui, ó. O nosso aluno Marcelo. Ele já imaginava que não iria ser extinta a substituição tributária. A Milena, vamos ver o que ela colocou aqui. Eu esperava a mudança porque a substituição tributária não ia acabar, mas ficar de 5.405 para 5.102 e o de transporte iria facilitar, pois tem muito CPP. Sim, assim, iria simplificar, né, Milena, se a gente considerasse, por exemplo, CPP de revenda, 5.102 para todas as operações. Até porque a gente tem CSTs que tratam a tributação da substituição tributária, então a gente olharia de fato para a tributação apenas para a CST, né? Então é importante. Um ponto aqui que a Cláudia Leite colocou: será que a revogação do CFLP tem relação com a reforma? É sobre isso que eu quero comentar com vocês, tá? Então eu vou trazer agora, Cláudia, os impactos, né, não só para a Cláudia, mas para todo mundo aqui, os impactos dessa revogação que aconteceu sobre a tabela de CFLP e que eu acho, de fato, que tem a ver com a reforma tributária, sim, tá? Vamos lá.
Então, eu listei aqui as mudanças que aconteceriam dentro do ano de 2024, mas que foram significativas, porque a gente já está falando dessa alteração há 2 anos, né. Então esse tema da substituição tributária, ela não veio de agora, né, ela veio de muito tempo. E além disso, um ponto importante, a gente fala sobre uma tabela de um CFOP que não iria apenas alterar a substituição tributária, tá, pessoal? O pessoal que já é aluno nosso desde o ano de 2022, a gente tem uma tabela de CFOP, onde eu trouxe para vocês o que aconteceria, quais CFOPs que seriam extintos, quais CFOPs que sofreriam alterações, e a gente teve muitos CFOPs, não só a substituição tributária, que iriam simplificar as operações, principalmente o de transporte, tá? Então, não só de transporte, aquele CFOP também de brinde, bonificação e doação, enfim, a gente teria muitas alterações pertinentes aos CFOPs. E fiquem tranquilos que eu vou demonstrar aqui para vocês nessa aula o que vai acontecer sobre essa tabela que eu trouxe também para demonstrar para vocês, tá? Então, um breve histórico para vocês ficarem atentos a todas as informações pertinentes a essas alterações, tá? Então, gente, pensando no CFOP, pensando nas tabelas iniciais, a gente sempre tem que olhar o convênio sem número de 1970. Então, é lá que vai estar o CFOP, que todos os ajustes irão trazer as alterações pertinentes ao CFP, CST, CRT e a CSOSN. Então, dentro desse convênio, quando a gente fala sobre o CFOP, ele tem um anexo segundo. O ajuste CNF 3 de 2022, ele foi publicado via despacho, em 2022 também, e ele estabelecia alguns CFOPs novos e traria a extinção de outros CFOPs, como o caso da substituição tributária, para o ano de 2024, ou seja, traria uma nova relação de novos códigos. E dentro desse ajuste, o que ele fez? Ele retirou o anexo segundo do convênio sem número de 1970 e criou um anexo segundo, com o segundo A, para que a gente trouxesse essas alterações, tá? Então, foi por meio desse ajuste CNF 3 de 2022 que começou a trazer todas essas alterações. E o que aconteceria? Quais eram as previsões que aconteceriam no ano de 2024 sobre os CFOPs? A partir de 1º de 2024, ou seja, a gente está fazendo uma aula agora no dia 15 de abril de 2024. Então, já estaria sendo válido, tá? Se a gente não tivesse a alteração que a gente teve lá no final do ano de 2023. Então, a partir de 1º de 2024, a gente passaria a ter uma nova tabela, considerando o anexo segundo A, com novos códigos de CFOP, extinguindo os CFOPs de substituição tributária, conforme os ajustes CNF 41, 42 e 43 de 2022. Então, a gente sofreria essas alterações, fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês quais eram as alterações, só que o que eu quero trazer para vocês? Que, a partir de agora, foi revogado todas essas alterações. E quando a gente fala sobre revogação, pessoal, o que a gente está falando? Que não estamos falando sobre uma prorrogação, estamos falando de uma revogação, ou seja, até o momento, a gente está falando dia 15 de abril de 2024, não há mais o que se falar sobre a alteração do anexo 2 do convênio sem número de 1970, tá? Aqui eu listei para vocês quais eram os CFLPs que seriam extintos quando a gente falava sobre a substituição tributária. Eram CFLPs com segundo dígito 4, né, que representa hoje a substituição tributária dentro das operações fiscais. O que eu deixo de atenção para vocês, pessoal, fiquem atentos às utilizações dos códigos que vocês estão emitindo as notas fiscais e, consequentemente, escriturando as notas fiscais. O que vale sobre a tributação é a CST. Obviamente, por exemplo, o Estado de São Paulo teve esse comunicado que eu quero demonstrar para vocês e eu quero que vocês levem como estudo de vocês, tá? A informação, por exemplo, de utilização de carta de correção para não alterar a CPP, porque ele trouxe entendimento de que o CPP também representa essa incidência, ou seja, representa a incidência da tributação da operação, tá? Eu acho que teve alguém aqui que falou até que Brasília, né? Eu acho que Isaac, eu vou até colocar aqui, ó, exibir. Isaac colocou assim: em Brasília não pode fazer cartas de correção que têm influência na tributação. Em todos, no caso, né, em todos os estados, a gente não pode alterar, por meio de carta de correção, qualquer tipo de informação que a gente mude a tributação. Só que quando a gente fala sobre a definição do CFLP, e a gente acabou de comentar aqui dentro dessa aula, o critério do CFLP, ele não
tem abrangência de tributação, né. Obviamente, cada estado ele pode trazer seu entendimento, assim como o estado de São Paulo trouxe para nós, né. Então, eu vou até demonstrar aqui para vocês essa resposta, para vocês já colocarem aí de lição de casa, para vocês avaliarem o posicionamento do estado de São Paulo, tá. Eu vou colocar aí para vocês aqui, deixa eu copiar, vou colocar aqui no chat. Então eu fiz essa publicação lá no Instagram, e eu fiz esse debate para que vocês consigam comecem a pensar nos critérios de como o estado de vocês estão se posicionando também, tá bom? Então esses eram os CFLPs que seriam extintos sobre a substituição tributária, quando a gente falava sobre os aspectos, de alteração que aconteceria a partir do 1º de abril de 2024, tá? Só que a gente teve, pessoal, um ajuste CNF que foi publicado ainda em 2023, ou seja, em outubro de 2023 foi publicado o ajuste CNF 29 de 2023. E o que o ajuste CNF ele trouxe? Ele revogou todos os dispositivos sobre as alterações que aconteceriam no ano de 2024, sobre a tabela de CFLP. Então, ainda em 2023, a gente já não foi um ajuste CNF agora de 2024. O ajuste CNF que foi publicado foi em 2023, lá em outubro de 2023, aonde ele trouxe a finalização, ou seja, o fisco não trouxe os motivos pelos quais ele estava revogando a alteração da tabela de CFLP, só que isso coincide com o que a Cláudia acabou de comentar com a gente, né? Será que essa revogação tem a ver com a reforma tributária? Se a gente pensar no contexto do que a gente estava vivendo no ano de 2023, né, no final do ano de 2023, a gente começa a pensar que sim, né, tem sim critérios de que o fisco trouxe essa revogação porque ele não sabia como que a reforma tributária iria terminar. Então, obviamente, quando a gente pensa na reforma tributária, a gente pensa sobre várias alterações pertinentes às operações tributárias, sobre as obrigações tributárias também. Então, obviamente, essa revogação, né, esse fim dessas mudanças sobre esse ajuste CNF, pode sim ter a ver com a reforma tributária, sim,